Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje tem essa leitura de Hebreus, que é um pouco do desvendar um mistério, talvez um dos mistérios mais difíceis de acreditar, que nós, além de ter um corpo que é limitado, fraco, miserável, fedido naturalmente, concorda comigo? Naturalmente fedido, e que ainda faz besteira, que existe um mistério de dignidade humana inimaginável. Simplesmente Deus quer que nós participemos da sua divindade. Imagina um Deus que criou não só o universo, as galáxias todas, nos ama e nos quer fazer participar da sua divindade. Mas que está escondido nessa miséria, nesse limite. O que nós temos de evidências para provar? É difícil você provar. A igreja que prega isso, provar isso para uma pessoa que tem toda uma vida próspera pela frente, de ganhar dinheiro, de ter bens, que ilude. Imagina esse corpo aqui, num jatinho particular. Não? Só que na verdade, lá no jatinho mesmo, você pode ter uma dorzinha. O que foi? Né? Na hora que aterrissou o jatinho, você faz o exame, está com câncer de pâncreas. Em pouco tempo, o Steve Jobs, um dos homens mais poderosos e ricos do mundo, teve câncer de pâncreas. O dele não era o que mata mais, que é o adenocarcinoma, que é mais rápido. O dele era o tumor neuroendócrino, que é o segundo mais comum, bem mais tranquilo. E na verdade ele viveu alguns anos, né? Mas depois. Então o jatinho, o poder, pode iludir um pouco. Mas nós, o tempo inteiro, deparamos com nossa limitação. Por exemplo, a fome, sede, cansaço, insônia, ansiedade, depressão, uma gripezinha, uma doença. Como que pode a gente ter essa dignidade infinita? Como é que nós vamos ser tão grandes no céu? Como? Né? Aqui diz, não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo. A este respeito, o que é o homem para dele te lembrar? Ou filho do homem, tu o fizeste pouco menor que os anjos. Claro, o filho de Deus é acima dos anjos. Aqui está dizendo a natureza humana de Cristo. Porque Jesus, quando ele estava aqui na terra como humano, tinha as mesmas limitações nossas. Porque ele quis isso. Ele quis isso. Tinha a sua natureza divina, mas como humano, ele não era diferente de nós na limitação, na fraqueza. Porque ele quis viver assim, né? Mas depois, com aquilo, com a humildade, ou seja, quando nós somos capazes de reconhecer essa limitação e miséria e nos submetermos ao Criador que nos quer grandes, a gente é capaz de ganhar esse prêmio da divindade, né? De participar da divindade. Dizem os teólogos que um dos motivos que Lúcifer e os anjos não quiseram dar glória a Deus era inveja ou não querer se submeter à natureza humana de Cristo. Eles não queriam louvar aos seres humanos. Eles já sabiam que o Senhor ia se encarnar. Mas não só ao Filho que se encarnou. Os anjos hoje se submetem a uma criatura. Qual criatura? Maria. Como é que é um dos títulos dela? Rainha dos anjos. Se ela é rainha, claro que ela manda, né? Então os anjos não eram capazes de... Lúcifer e uma terça parte não foi capaz de submeter a isso. Bem, é o que diz uma parte da tradição da igreja.
que um dos motivos é inveja, ou ciúme, ou incapacidade de submeter a humanidade. Claro, Papa João Paulo II também deu outra explicação, porque perguntaram para ele, se o intelecto do anjo é tão power assim, por que o anjo não foi capaz de saber que é melhor servir a Deus do que não? Né? Por que negar Deus? E João Paulo II disse, acontece algo semelhante ao ser humano. Um anjo que ama mais a si, orgulhoso, do que a Deus, do que ao Criador, tem um intelecto obscurecido pela vaidade. Uma pessoa viciada, ela tem o mesmo cérebro que a gente tem. Ela tem um intelecto na alma, não tem? Mas ela usa só para fazer besteira. Ela tem o mesmo potencial que nós temos. Mas o cristão que busca a virtude, usa com muito mais reta razão do que um viciado. Seja lá o que for, um que segue as paixões. Um guloso, comelão, beberrão, que busca prazer. Ele não usa, a capacidade dele é ínfima. Então tinham os anjos que tinham humildade diante do Criador, então tinha um intelecto mais claro. E aqueles mais orgulhosos tinham um intelecto mais obscurecido. E esses caíram. Porque os anjos não é como a gente, né? Não são como a gente. Os anjos, quando decidem, é para sempre. Porque o deles não é consentidos. Nós erramos, né? Quem que é fulano? É João? É Maria? Não. Eles não. É por intuição. Quando decide, decidiu. Bem, convinha de fato que aquele para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Deus poderia salvar a humanidade só com seu poder, sem se tornar um de nós. Mas isso representaria muito menos amor e muito menos perfeito. A melhor restauração é aquela que vai por dentro, né? É Cristo, o Filho que se encarna e cura a nossa natureza por dentro, por amor, e sofre por nós. Porque é um pouco entendível que a natureza humana reclamasse de Deus. Por que estou sofrendo? Por causa de Adão e Eva? Como assim? O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Né? É um mistério. Porque Adão e Eva eram os únicos seres humanos naquela época que chegou na evolução. Então tinha todo o gênero humano ali. A partir dali, todo o gênero humano se tornou manchado. Mas ao mesmo tempo, Deus tirou um bem. O seu Filho se encarnou e pelos méritos dele, nós podemos participar de uma glória muito maior do que o paraíso de Adão e Eva. Os santos estão num lugar muito melhor do que no paraíso. Infinitamente melhor. Essa é uma das respostas de Santo Agostinho. Por que Deus permitiu que o homem caísse? Porque ele pode tirar um bem, né? Um bem maior que a glória. Bem, claro, o que nós temos de evidência que Deus nos quer grandes? Eu já disse, o ser humano, apesar de tudo isso, ele tem a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal. Imagina um Hitler da vida. Imagina um Stalin. Quantos anos de maldade. Aí você vai pensar assim, né? Quando você vê toda a história da Segunda Guerra. Como é que esse louco induziu tanta gente a fazer tanta loucura? A criar campos de concentração para matar. Da onde que vem? Você não pensa isso, não? Só pode ser o quê? Angélico. Demônio. Vocês não acham? Hã? Mesmo aqui no Brasil, um tirano que faz um monte de coisa. Tirou um governador que não tinha nada. Ele não tem, quem tem que mexer é o STJ. Agora um outro que está viajando e vai tirando, e vai. E por que ninguém para? Por quê?
Hoje mesmo eu recebi algumas mensagens de gente que eu nunca imaginei. Só pode ser o demônio? Só pode ser o demônio? Como assim? Ninguém faz nada? Também, né? Quanto tempo ele está lá? Mandando. E quem se foi contra ele, mesmo que bilionários, foi morto. Quem mantém esse poder? Quem? Então é claro que como é que um ser humano pode fazer um mal tão grande? Com dimensão estratosférica. Como? Está todo mundo indignado? Como assim? Ninguém faz nada? Imagina também o outro lado. Madre Teresa de Calcutá, pequenininha, rasquite, que foi morar lá na favela, dava aula para as crianças. Ela não levou R$1 da congregação anterior dela. Nada, nem R$1. Saiu da escola, desempregada. E foi morar com eles e começou a dar aula num barraco, numa favela, que a Rocinha, acho que é fichinha. Comia o que eles comiam. E a única coisa que ela fazia era dar aula de catequese para as crianças. De repente, quando ela morre, tinha casa em 27 países, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, amiga da Lady Di, aquela mesma, não é? Quem viu a Lady Di com ela? Andava de mãos dadas ou não? Papa, o Papa João Paulo II, doente, foi até ela, atrás dela, abraçá-la. Tem uma cena belíssima que ele vai, só que ela já está de cadeira de rodas, né? As irmãs levam, e o Papa João Paulo II vai meio que mancando e abraça. Vocês poderiam imaginar que ela poderia ter essa dimensão de bem, da mesma forma que tem aqueles? Então, essa batalha angélica, se você não conseguir ver que tem algo a mais do que a sua própria limitação, fedor, né? Isso são sinais que nossa dignidade ultrapasse muito a nossa limitação e miséria humana. Existe um mistério por trás, tanto da capacidade de fazer o mal, quanto da capacidade de fazer o bem. A gente tem que ver isso. Tem que estar atento. Por quê? Porque se você não está atento a isso, qualquer migalha do mundo vai fazer você largar esse projeto de Deus, que é enorme. Qualquer chacrinha que você compra, que você sonhou a vida inteira, te tira do projeto de Deus. Vamos mudar para a chácara, depois não vai para a missa? Não reza mais? Não faz adoração? Fica o dia inteiro trabalhando na maldita chácara? Cadê a oração? Cadê o projeto de Deus? Você trocou uma vida de glória pelo seu sonhozinho, que é uma migalha. Aliás, 100 mil alqueires de terra de soja é uma migalha perto do projeto de Deus. Imagina uma chacrinha. Por que você faz isso? Porque você não está meditando sobre essa dignidade que a gente tem. Porque você não está meditando. Se você medita do tamanho da glória que Deus quer nos dar, e meditando, né? Meditando as pessoas que você conhece, os santos, os tiranos, todo mundo. Um dos caras mais céticos que eu conheço, eu vindo para cá, padre, isso está acontecendo no Brasil. Só pode ser o demônio, não? Eu falo, mas quem é esse? Nunca imaginei. Só pode ser o demônio. Claro. Claro que sim. Qualquer um vê isso.
Existe um projeto por trás dessa carcaça enorme. Imagina, quem pode imaginar que eu, fedorento, miserável, limitado, levanto um pedaço de pão e esse pedaço de pão se torna Deus. Deus. Não estou falando que se torna um trem importante, uma coisa valiosa. Eu estou falando que se torna Deus. Vocês conseguem imaginar o tanto que ele leva a sério o ser humano? E se eu for, numa orgia, agora, 5 horas da tarde, e vir para a missa, ele vai ficar Deus na minha mão. E se alguém pegar a Eucaristia e levar para o Ubanda, ele vai ficar Deus. O povo acha que não. Se for lá, for pisado, cuspido, ele estará lá. Deus. Não sei. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Que tem um véu de fraqueza, de humanidade por trás de um projeto enorme de salvação. E nós, não meditando sobre esse projeto, nós nos agarramos a migalhas do mundo. Migalhas. Por isso que eu não perco a oportunidade. Quando eu falei que eu cheguei na casa, no Natal, na fazenda, com meu golzinho, sempre tem aquela pessoa que Deus usa, né? A minha tia. Olha lá, o carrinho mais fraco é o do Pablo. Sempre tem. Todo mundo olhou. O que eu disse? Cuidado. Essa vida passa rápido. Logo vocês estão de fralda. Mas lá no céu, eu quero Ferrari. Lá não passa. Adivinha a perplexidade deles? Porque eles não meditam isso. Pelo menos parte. Quem está no jatinho não medita. Ou vocês acham que meditam? Por que a igreja pede para os santos meditarem a morte todos os dias? E se eu morresse hoje? Onde está meu coração? Onde está o meu tesouro? Por que tem as fotos antigas? Hoje não se fala de nada, né? Hoje padre é mais aguado do que tudo, né? Mas por que antes as fotos eram um crucifixo e um crânio do santo? Vocês já viram São Luís Gonzaga? Um crânio para dizer, esse mundo sofre e vamos morrer. E aí, o que eu estou fazendo para o outro? O quê? Passa rápido. Passa muito rápido. Eu disse que eu recortei o pedaço do Jornal Popular quando Oscar Niemeyer morreu, com 100 e quantos anos? 108, 103. A capa do Popular, do jornal. Naquela época tinha. Hoje tem, mas eu acho que quase ninguém. Acho que é mais digital, né? A capa era. Parece que foi um piscar de olhos. A vida dele. E olha que ele viveu 100. E se nós vivemos 40, eu estou com 40, vou fazer 45. E se eu morrer daqui a pouco? Iludido com esse mundo e perder a eternidade? Vamos supor que eu desviasse um dinheirinho para o meu golzinho não chegar lá e, sei lá, arrumar um carrinho melhor aí, com dinheiro dos fiéis. Ou então eu vou pedindo por fora. Depois eu morro. Né? E outra coisa, tudo desse mundo, por isso que é importante às vezes a gente já ter a experiência, né? Quando você compra um carro novo, dentro de umas 3 semanas desilude. Você já viu? Aí você já fica olhando o outro carro. Já está pensando, mas de repente eu vou trocar no outro. Mas você comprou o outro agora. Né? Também a gente...
Por quê? Porque o prazer, a honra, não é para morrer em si, ele é para dar passos à frente, para passos de coisas maiores. O que são as coisas maiores? Caridade, o amor, a doação. Se você é capaz de ter carro bom, é para fazer um bem, é o carimbo do céu, que dizia o Padre Léo, né? Se você é capaz de ter uma coisa boa, bate o carimbo do céu, ajuda as pessoas. Se você não faz isso e quer ficar só no conforto, no prazer, isso satura. Logo, logo você, né? Igual casa, você faz a sua casinha, aí não, vou fazer uma puxadinha aqui, uma área, aí já não, depois já quer fazer outra coisa. Está dentro da casa nova, brigando. Tem um casal aqui em Porá, que trabalhou para fazer uma casa até boa. Aí chegou, deu conflito, o marido acha que é a casa, não quer ficar naquela casa. E a mulher falou, mas agora que eu estou na casa, nem está morando lá mais. Porque acha que o problema é a casa agora. É a casa que complicou. Eu disse, não, fica na casa, né? Ele é que tem que ir. Mas achou que a casa ia resolver? Não resolve. Não resolve. Então, cuidado com o véu que Deus põe nas coisas dele. Realmente, né? Aqui, nós estamos num ambiente que não é tão assim atraente. Chove. A missa não tem tanta atração assim, não tem um showzinho para vocês dar uma dançada. Tudo com véu, né? O cansaço, o friozinho, vontade de ficar quieto. Nada, né? Você tem que querer, você tem que ser violento para participar do projeto de Deus. E depois você vai ali, você vai ficar de joelhos, uma posição que não é tão, né? Se tivesse uma poltrona, imagina se tivesse umas poltronas aí com massagens, você ficava adorando, talvez teria mais gente, né? Ou não? Mas tudo é difícil, nada atrai, né? Imagina, é só você imaginar, você pegar um filho que gosta de farra, e traz ele para cá, agora, nessa missa, depois para dar uma... Ele vai ficar assim, meu Deus, minha mãe é louca. O que está fazendo aqui? Isso é chato. Chato. Não tem atração nenhuma. O que vocês fazem aqui, mãe? Não, perda de tempo. Podia estar lá fazendo alguma coisa interessante. Não vê. A gente tem que... Porque essas coisas tem que ser educado, filho. Tem que educar para ver as coisas do alto. Deus se esconde dos orgulhosos ou dos que buscam o prazer, o conforto só. Esconde. Deus se esconde. Ou não? Não, então. Justo. É a família. Persegue, tudo persegue. Tá vendo? Não adianta nem humilhar. Outra coisa interessante. Tem muita gente que vem, de vez em quando eu sou muito acusado. Padre, fulano da sua igreja faz isso. Padre, fulano da sua igreja. Gente, existe uma coisa que é muito, muito importante vocês saberem. Quando eu falo na homilia, e olha que eu sou um dos que fala na vida prática, né? Real. Eu vou na ferida e vou né? As pessoas que não têm humildade diante de Deus, ou acontece duas coisas. Ou ela não escuta e não entende. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi um padre falar de castidade foi o Padre Jonas na Canção Nova, quando eu fui com minha madrinha, minha mãe e minha avó.
Eu lembro como fosse hoje, que ele falou castidade. Aquilo para mim era tão vago, tão fora, que não mexeu absolutamente nada comigo. Eu fiquei assim, mas esse padre é meio fora, né? Não significou nada. Por que eu lembro hoje? Porque eu lembro eu fiquei fazendo, mas que coisa estranha, o que esse homem está falando? Né? Eu tive que primeiro ter um encontro pessoal com Deus, para depois eu começar a entender o que seja isso. Então, a gente acha, ou então, a pessoa que está aqui acha que eu estou falando para outra pessoa, e não para ela, né? Então, o que a gente tem que fazer? Um dos motivos disso é porque Deus não quer que eu me sinta um deusinho. Imagina se eu falasse aqui e todo mundo convertesse. Por quê? Porque foi o Padre Pablo que falou. Não, primeiro, ele quer manter a minha humildade. Segundo, é que Deus quer que eu e vocês rezemos pela comunidade para que cada vez mais converta gente. Para que cada vez mais alguém tenha um encontro pessoal com Deus. Mas, se for para ver a estatística de quem entendeu e vai mudar de vida nas missas, eu não sei se dá 3%, 2%. Os outros ouvem, até acham assim interessante. Para os outros. Para mim não, eu sou desse jeito, né? Então é um mistério, só se converte quem tem um encontro pessoal com, ou então vocês da família. Vocês falam conselhos para a família nem dá moral. Aí passa um tempo, chega, olha, eu ouvi isso aqui de fulano. Mas já te falei isso tantas vezes. Ah, você falou? Não entra. Tudo tem um véu. É importante meditar isso. Tudo tem um véu. Um véu de mistério. É um mistério, né? Mas vamos meditar esse mistério cada vez mais da nossa dignidade diante de Deus. Deus nos quer dar a glória inimaginável. A mente humana é incapaz, mas dentro de um contexto que não atrai, né? Não atrai. Em hipótese alguma, não atrai. Humanamente falando. Claro que na paz interior, na alma, com o tempo, você vai se sentindo bem. Mas você precisa ser violento. Sair de casa. Ficar no calor aqui à tarde. Imagina em outubro, janeiro, quando está quente. Sem chuva, suando ali. É o horário que você tem, daquele calor da igreja. E lá, de joelho. É ali. É ali que vai desvendando esse mistério. Então, que Nossa Senhora nos ensine, cada vez mais, a ver além daquilo que não atrai. A glória que Deus quer nos dar. Para que nós nunca troquemos migalhas pelo céu. Ou o céu por migalhas. Né? Nunca troquemos o céu por migalhas oferecidas ao mundo. Oferecidas pelo mundo. Só assim, meditando em Deus. Né? Que nós vamos um dia estar lá no céu. Às vezes, no último dia, uma carcaça muito pior que essa. Velho, de fralda, cagado. Né? Vai lá trocar a fralda do padre de novo. De novo. Né? Babando. Mas, esperando a glória. Inimaginável. Né? Inimaginável. Não atrai. Não atrai. Ninguém quer estar ali. Né? Mas Deus está esperando um momento para colher cada um o que preparou desde antes da criação. Deus nos dê a perseverança final. Assim seja.